Bom, esse webinar, né, então é sobre configurando corretamente os codecs no Isabelle, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alberto Sato, né? Fiz engenharia eletrônica e telecomunicações, trabalhei 11 anos na operadora de telecomunicações, né? Eu tive até uma sorte, trabalhei em 3 áreas distintas, a área de telecomunicações, a área de desenvolvimento de sistema e a área de comunicação de dados. Então, eu tive uma boa visão geral para quando for trabalhar com VoIP, Asterisk, Elastic, Isabelle, ficou muito mais fácil para entender as tecnologias, tá? Então, faz 13 anos que trabalho nessa área, fiz certificado SE, né, em Barcelona, em 2009, depois eu renovei em Montevidéu, para ser até instrutor da certificação do Elastic, tá? Isso foi em Montevidéu, foi em 2015, tá? Então, antes de falar sobre codecs, né, eu coloquei esse slide aqui só para vocês entenderem um pouquinho de onde originou os codecs, tá? Então, o telefone tradicional, né, o telefone fixo, né, então eles utilizam uma tecnologia além a parte do áudio nas centrais telefônicas chamado PCM. PCM, na verdade, é modulação por código de pulso. Alguém, eu vi que habilitou a câmera, né? Se puder desabilitar a cam, seria melhor, só para não gerar mais tráfego, tá? Então, modulação por código pulso, né, que é conhecido também por G711, tá? Então, quando vocês encontrarem na configuração dos equipamentos G711, ou PCMU, PCMA, no caso do Asterisk, ele utiliza o LAW e ALAW, isso refere-se ao padrão utilizado, o mesmo padrão utilizado na telefonia tradicional, tá? Que seria o G711. Então, aqui, na verdade, eu coloquei alguns gráficos aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que eles chegaram nessa conclusão para gerar o G711. Então, aqui tem um discurso de um áudio básico e aqui com emoção. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que mais ou menos até a faixa de 4 kHz é onde a faixa onde estão todos os áudios das vozes humanas, né? Então, para não gastar uma banda muito grande, então o que eles fizeram? Eles estão determinaram que a faixa de 300 Hz até 3,4, né, ou 3.400 Hz, é a faixa do canal de voz. Então, que na verdade dá em torno de 4K, tá? Então, o que acontece que a telefonia tradicional, ele pega a faixa de 0 até 4 kHz, né, para fazer o canal de voz. Ou seja, tudo que estiver acima disso não é digitalizado para a telefonia tradicional, tá? Então, se você escutar uma música em estéreo, com toda a parte dos agudos, você não consegue escutar dentro de um telefone por causa disso, porque ele só pega as frequências mais baixas, tá? Como é que chegou-se nisso, né? Então, o que acontece? Existe um teorema de Naipes, que ele elaborou um teorema, que ele diz, se você quiser transmitir uma determinada frequência, você tem que fazer amostras, né, do sinal. Vamos supor que esse fosse o canal de voz. Na verdade, você tem que pegar vários pontos, né, aqui, para poder tentar reconstruir essa mesma forma de onda no destino. E a frequência de amostra, que seria a parte de portadora, pelo menos tem que ter o dobro da frequência. Isso é o teorema de Naipes. Então, se você quer transmitir uma faixa de 4K, o dobro da frequência é 2 vezes 4K, que vai dar 8K. Que na verdade são esse 8K aqui, né? Seguindo o teorema de Naipes. Que na verdade esses 8K, a amostra é inverso da frequência. Então, a cada 120 milissegundos, você pega uma amostra. Seria uma amostra aqui desse sinal. A cada passa 120 milissegundos, pega outra amostra, e assim por diante, até ele tentar reconstruir esse formato aqui, que seria o canal da voz, né? E para cada valores que ele vai armazenar, ele utiliza 8 bits, que é até 256, né? Então, um valor de 0 a 256 para tentar descrever o sinal do formato da onda do áudio. Multiplicando 8K vezes 8 bits, dá o 64K, tá? Então, 64K
é o canal de áudio, seria a banda, né, que você utiliza para poder transmitir uma ligação telefônica, tá? Então, 64K. Por isso que acho que todo mundo já ouviu em relação a circuito de dados, que antigamente quem trabalhou com há mais ou menos 20 anos atrás, as operadoras vendiam circuito de 64K, 128, 256, 512, 1 mega e 2 mega, né? Seria todos múltiplos de 64K. Eles são múltiplos de 64K porque o pessoal está acostumado, né? Na verdade, que quando surgiu a telefonia tradicional, não existia circuito de dados. E quando começou a surgir o circuito de dados, a necessidade de transmitir dados entre cidades distintas, bairros distintos, então eles pegaram a mesma infraestrutura da telefonia tradicional e começaram a utilizar para dados. Por isso que os circuitos eram sempre múltiplos de 64K, tá? Aqui são conceitos de telefonia tradicional que não vou explicar, né? Mas o objetivo principal era saber que o G711 significa que o bitrate dele é 64K e originou em função disso, tá? A faixa de 300 até 3,4 é a faixa do canal de voz que é digitalizado na telefonia tradicional. Tudo que é acima disso ou abaixo disso não é digitalizado, tá? Por isso que o áudio de um telefone tradicional, às vezes, ele pode diferir um pouquinho a voz original da pessoa, principalmente quando a pessoa tem uma voz mais aguda, né? Você vai pegar simplesmente a parte mais grave da pessoa, tá? Então, quando nós formos utilizar o VoIP, que VoIP, na verdade, é a transmissão da voz em tempo real utilizando uma rede. Na verdade, você vai converter a voz em dados e transmitir por uma rede de dados. Então, você tem que fazer o processo de digitalização, processo de compactação, caso você queira compactar para economizar a banda, né? Tá? Deixa eu só desligar o microfone do pessoal para gerar ruído. Então, o processo de codec é compactação do canal de voz. O objetivo principal é economizar a banda, tá? Esse é o objetivo principal. Eu cliquei sem querer. E o objetivo principal é... Deixa eu ver. Um pouquinho. O objetivo principal... Deixa eu só ver aqui alguns aqui que está gerando ruído. Desligar o microfone aqui. Tá. Então, o objetivo é transmitir isso em tempo real. Esse que é o grande problema do VoIP. Por quê? Como você está numa conversação, você não pode causar um delay muito grande, senão você não consegue conversar com a pessoa. Então, por causa disso, para quem conhece a área de dados, né, o VoIP sempre transmite no protocolo de transporte UDP. Tá? Então, por o fato de transmitir o UDP, começa a acontecer alguns problemas de picotamento, falha na transmissão, como o UDP não retransmite, então, na verdade, uma falha de transmissão significa um perda de um pacote, que, na verdade, é o picotamento da ligação. Tá? Então, para isso que você faz a compactação, para tentar economizar a banda, para caso o canal seja transmitido na internet, tenha a maior probabilidade de ser transmitido entre um ponto e outro. Tá? Por isso que existe o tal do codec. Tá? Então, os codecs, na verdade, é codificador, decodificador, né? Então, converte sinal analógico em sinal digital, né? E essa conversão pode ser feita através de um processador chamado DSP, né? Tá? Esse processador normalmente tem, quando você compra um hardware, um telefone IP, um ATA, ele já tem o DSP embutido, que o objetivo dele é fazer a conversão, a compactação e a descompactação em tempo real. Tá? Então, o DSP tem nos equipamentos que você compra, no caso do ATA e no telefone IP. Ou, dependendo da placa, vamos supor, se for uma placa, com DSP, aí a placa também vai fazer todo o trabalho da compactação e descompactação. No caso de softphone, uma placa sem DSP, quem vai ter que fazer a compactação e descompactação é o CPU. No caso do computador ou do servidor, Asterisco, Isabel,
e vai ter que fazer tudo pela CPU. Então, isso vai gastar mais processamento da CPU e pode perder a qualidade na ligação. Tá? Quando for poucas ligações, isso não vai interferir tanto. Agora, se você tem um servidor que faz 100 ligações simultâneas, e se tudo é feito pela CPU, então a tendência é começar a perder qualidade, causar um delay maior e começar a gerar picotamento na ligação, né? Dependendo da capacidade do processador, do volume de ligações, que código que você está utilizando, são vários fatores. Tá? Por isso que, dependendo da situação, às vezes compensa você comprar um equipamento que tenha DSP para poder liberar o processamento na CPU. Algumas técnicas de compressão geram mais processamento, o caso do ILDC, né, que ele é um código mais atualizado, então ele já foi preparado para um processador com maior potência, então ele gera maior processamento. Então isso pode gerar maior consumo de CPU, e multiplicado pela quantidade de ligações, pode começar a dar problema na ligação, né? Tá? E muita compressão pode causar qualidade na perda de voz. O caso do G723, vamos supor, que ele compacta bastante, então a qualidade do áudio já pode ficar um pouco robotizada, né? E se tiver problema na transmissão, perda de pacote, vai ficar pior ainda a qualidade, então pode até ser inviável utilizar um código desse padrão. Ele é muito utilizado caso você tenha uma internet muito lenta, caso via satélite ou alguma outra internet, aí você pode utilizar o G723. Fora isso, é difícil você utilizar no mercado. E código é negociado no início da ligação. Então, na verdade, entre os dois pontos, ponto A e ponto B, eles trocam a tabela de código. Em função disso, ele estabelece qual que é o código que vai ser negociado naquela ligação. Tá? Aqui eu coloquei os principais códigos, eu vou só comentar um ou outro, né, os mais utilizados, né, tá? Mas aqui o G711, né, que acabamos de ver lá no primeiro slide, que na verdade é conhecido como ULAU, no caso do asterisco, né, ele chama de ULAU. Tem alguns equipamentos que chama PCMU, PCMA, porque a versão U ou a versão U, no caso, é padrão americano, e a versão A é padrão europeu, né? Talvez para quem não conhece a área de telecomunicações no mundo inteiro praticamente tem dois padrões, né? Dois grandes padrões, padrão americano ou padrão europeu, tá? No caso do Brasil, o Brasil segue o padrão europeu, então tudo que é válido para a Europa é válido no caso do Brasil, né? É o caso dos Estados Unidos, né? Vamos por link de E1. E1 é para a Europa, ou seja, o caso do Brasil. Se for nos Estados Unidos, é chamado link T1, tá? Na verdade, a diferença é que é link de 2 megas, né, o E1, e link dos Estados Unidos é de 1,5 mega, múltiplo de 1,5 mega, né, tá? Então, o PCM, o G711, é o mesmo do PCMU, PCMA, né, é o que acabamos de ver, que o bitrate é 64K, né, tá? Então, aquela praticamente 8 vezes 8, né, 8 bits multiplicado por 8K de amostra, que dá os 64K. Só que se você for trafegar isso numa rede de dados, isso daqui é canal de voz puro, tá? Como você vai transmitir num canal de dados, dependendo se é Ethernet, Frame Relay, se é ATM, se é Wi-Fi, cada canal, cada meio físico vai ter o seu header, né, o cabeçalho, mais as camadas do OSI ou do TCP/IP, então você vai consumir muito mais bandas, tá? Deixa eu ver. Tá, a pessoa já desligou. Então, o que acontece? O G711, apesar do bitrate dele ser 64K, ele vai consumir em torno de 87, 90K de banda. Esse valor aqui, na verdade, depende muito do meio físico, tá? Foi colocado uma estimativa, mas se for Ethernet, se for Frame Relay, vai mudar um pouco, porque em função da camada física, vai mudar um pouco o tamanho do cabeçalho, tá? Então, é mais ou menos 87, 90K o consumo de banda. Pode variar para mais ou menos, né? Existe uma calculadora de consumo de banda que tem na internet que vocês podem utilizar para ter maior precisão em função do meio físico. G723, que eu já comentei, é pouco utilizado. O bitrate dele é muito baixo, ó, de 64K vai para 5,6 ou 6,4. Então,
compactado 10 vezes, até um pouco mais de 10 vezes. Por isso que a perda do áudio é muito grande, tá? E no caso, a amostra de 8K também consome em torno de 21, 22K de banda. É pouco utilizado, né, na prática, porque a qualidade já não é tão boa. Eu vou comentar sobre o G729, né? Tá? G729, que na verdade você tem que pagar direitos autorais, é um dos mais utilizados no mercado, né? Só que o grande problema é que você tem que pagar os direitos autorais, né? 8K de bitrate e 8K de amostra consome em torno de uns 32K de banda, tá? Ele tem um baixo delay, utilizado pela maioria dos provedores com boa qualidade. Então, o que acontece no caso do G729? Se você vai utilizar através de um provedor VoIP, normalmente eles aconselham você usar esse G709, que em vez de gastar os 90K aqui, você vai gastar em torno de 32K de banda, tá? Então, comparando esse com esse, para a mesma ligação, você vai gastar mais ou menos 1/3 de banda, né? Tá? Então, no mesmo link de capacidade, você tem 1 mega, você vai poder fazer quase 3 vezes mais ligações com a mesma qualidade do que usando o G711. Tá? É por isso que na hora de fazer uma ligação, utilizando a internet principalmente, né? Você vai utilizar o teu link 1, aí você precisa fazer a compactação para não gastar banda. Se você está usando uma rede local, como rede local você tem aí 10 mega, 100 mega, 1 giga, aí, dependendo da infraestrutura, você tem bastante banda suficiente para poder trafegar o canal do áudio sem gerar nenhum problema. Tá? Então, na rede local, normalmente o pessoal trabalha com G711. Não tem necessidade de fazer compactação, já que você tem banda sobrando dentro de uma rede local. A não ser que a rede local já esteja bem congestionada. Aí depende de cada rede. Tá? Mas, normalmente, rede local, esse consumo de banda não representa quase nada. Né? Aí tem que fazer os cálculos em função de quantidade de ramais, como é que está a infraestrutura de rede, se tem uma rede estruturada específica para telefonia, outra para dados. Depende muito de cada situação. Tá? Mas, via de regra geral, normalmente isso não vai causar dentro de uma rede local. Tá? GSM é pouco utilizado, né? ILBC, que eu comentei no slide anterior, ele gera maior processamento, mas ele é um dos códigos bem utilizado, e ele é muito bom, principalmente em link com perdas de pacotes. Tá? O que acontece no caso do ILBC? Se você tem um link com perda de pacotes, vamos supor, internet congestionada, rede sem fio, que gera perda de pacotes, ele tenta reconstruir o canal anterior e o picotamento vai ser menor do que você trabalhar com G729 ou G711. Então, para caso de links congestionado ou com perda de pacote, recomenda-se utilizar o ILBC. Tá? Essa é uma recomendação. O consumo dele é até um pouco mais baixo, só que como ele é um código mais atualizado, ele vai gerar mais processamento. Então, dependendo da situação, às vezes você compra um equipamento telefone IP, um ATA, que às vezes não possui o código ILBC, porque o processador... Opa, acho que o Edson habilitou e está gerando ruído lá. Tá? Então, o que acontece se você comprar um determinado equipamento, às vezes não tem esse código ILBC. Então, se você planeja utilizar dentro da tua rede ou alguns equipamentos, o ideal é você verificar se aquele fabricante tem suporte ao ILBC, caso você queira utilizar por algum motivo o ILBC, tá? Então, é um link recomendado para você utilizar, vamos supor, talvez vamos supor, conectando um provedor VoIP, certo? Specs, na verdade, é pouquíssimo utilizado, ele tem bitrate variável, então o consumo de banda é variável também. Tá? O que mais o pessoal utiliza? G711, dentro de uma rede local, G729, que a maioria dos provedores VoIP oferece esse suporte, só que você tem que pagar os direitos autorais, ou seja, você quer utilizar no Isabel, no Asterisk, você tem que comprar a licença instalada dentro do servidor para poder usar o G729, que ele não vem disponível, tá? Então não adianta você pegar, habilitar no Isabel. O Edson, por favor, deixa eu ter o desabilitado. Eu estou desligando o microfone que está gerando bastante ruído, tá?
Por favor, não habilitar o pessoal, tá? Possivelmente ele não deve estar com o microfone está com algum problema, está gerando esse ruído grande. Então, o caso do G729, ele não vem habilitado no Isabel. Então, você tem que comprar a licença e instalar para poder habilitar tantos canais, tá? E o ILBC já vem habilitado, é só você, na verdade ele vem instalado, né? Você tem que configurar ele para poder utilizar, caso você queira utilizar dentro do Isabel. Tá? Que é a influência do codec numa qualidade de ligação. Esse gráfico foi feito há muito tempo atrás, então os codecs mais recentes não estão dentro desse gráfico. Tem alguns mais atualizados que eu vou mostrar depois, só para você ter uma noção da qualidade de cada codec em função do consumo, né? No caso da qualidade, em função do bitrate, tá? Então, o G711, por esse gráfico aqui, dá para ver que a melhor qualidade está mais próximo do excelente, né? Esse excelente tem situações que tem gráfico que põe a pontuação aqui como 5, 4, 3, 2, 1. Aí ele põe a nota 4,2, 4,3, é porque aí, em função do excelente, eles põem como sendo referência 5, tá? Então, o G711 é melhor qualidade dentre esses, só que ele gera maior consumo de banda, porque o bitrate dele é bem maior. Aí o G729, a qualidade é quase igual ao G711, só que o bitrate dele é apenas 8K. Tá? G723 consome menos banda, ele compacta mais ainda o bitrate, só que a qualidade cai bastante. E LBC eu colocaria próximo daqui, só com uma qualidade um pouco acima do G729, se eu fosse colocar dentro desse gráfico. Tá? Depois de um tempo, começaram a surgir outros codecs mais voltados ao mercado de VoIP. Tá? Talvez vocês já ouviram falar, o G722, né? Tá? Que é um codec, no caso, que ele consome muito mais banda. Qual que é o princípio que eles utilizaram no caso do G722? O G711 é aquele que eu acabei de explicar para vocês, que é o tal do PCMU, PCMA, né? O mesmo da telefonia tradicional, que pega aquela faixa de 300 até 3.400, tá? É o que está representado aqui. Isso é o G711. O G722, eles partiram do princípio, em vez de pegar os primeiros 4K, eles vão até o 7K, ou seja, basicamente o 8K, né? Então, opa, deixa eu só ver o ruído. Acho que a pessoa já desligou. Então, até mais ou menos 7K é a faixa do áudio do canal de voz que o G722 ele está captando, no caso. Então, como é praticamente o dobro, né, da faixa de frequência, então ele está captando muito mais agudo quando você está falando com alguém. Então, caso você queira um áudio com muito maior qualidade, eles chamam de HD isso, né? Tá? Então, você pode usar o código G722. Tá? Então, na telefonia tradicional, não tem como usar o G722, porque senão eles têm que mudar toda a infraestrutura de hardware que eles já têm estruturado dentro de uma central telefônica. Então, não tem como mudar para G722. Mas agora, se você está no mundo VoIP, basicamente, o fato de você aumentar essa faixa vai aumentar, pode ser o consumo de banda e no caso, que ele vai ser transformado em dados, né? E você vai transmitir esses dados por qualquer rede. Então, do ponto de vista quando você está usando um softphone ou mundo VoIP, você pode querer trabalhar com um canal de voz com maior qualidade para poder utilizar dentro do seu sistema. O Isabel, o Asterisco, é preparado para o G722, a única coisa é que você tem que ter um equipamento que tenha suporte a G722, tá? Ou um softphone, ou um telefone IP, um ATA, tem que ter habilitado para o G722, tá? Aí, se você quiser um áudio de melhor qualidade. Na prática, normalmente não tem tanta necessidade, né? Porque quando você está conversando com alguém, o que você quer é entender a pessoa. Ou seja, essa qualidade aqui é o suficiente para entender se não tem perda de pacote, se não tem um delay muito grande, no VoIP isso aqui é mais do que suficiente para entender a conversa.
O G722 pode ser que seja interessante, você quer fazer uma conferência. Uma conferência de áudio que você põe o microfone mais sensível no meio de uma mesa e tem várias pessoas ao redor, talvez você precisa de uma qualidade do áudio melhor para quando ele for transmitido para o outro lado, né? Para quem está escutando do outro lado, ter uma qualidade melhor nesse caso, tá? Então, aí você pode usar o G722. Mas, via de regra, com uma ligação comum, não vai fazer muita diferença você escutar a pessoa com melhor qualidade, né? Tá? Então, dependendo das situações, às vezes o pessoal usa o G722, tá? Isso daqui, na verdade, com o tempo vão surgindo vários outros códecs, né? Que às vezes ainda não é bem padrão de mercado, mas com o tempo vai surgindo o Opus, talvez muita gente já ouviu falar, o Asterisk, o Isabel compatível também, que ele tem uma ótima qualidade e, no caso, tem um bitrate variável também, caso você precise transmitir outras informações a mais até a nível de vídeo, tá? Aqui está o G7, aqui no caso o delay, o atraso que ele vai causar, G729, tem o Spectrum, e o G722 está aqui, né? Então, como no VoIP você não pode ter um delay muito grande, então jamais você vai usar um MP3 para poder utilizar lá no VoIP, transmissão de VoIP. Você vai usar só essa parte aqui, tá? Apesar de ter vários outros padrões, você vai utilizar só o que tem um delay baixo aqui, porque se você gerar um delay nesse caso de 20 segundos, pode ser que o atraso seja tão grande que você não consegue conversar com a pessoa. Você fala alguma coisa, demora tanto tempo para chegar até o destino, até a pessoa responder, vai demorar um bom tempo até chegar na origem. Você pode imaginar que ficou muito tempo sem falar, você começa a falar e de repente chega a pessoa. Tá? E tem um outro gráfico aqui também, que é mais ou menos a mesma coisa, só que ele mostra a qualidade em função do bitrate. Tá? Então, aqui no caso, tem o ILBC, né? Tá aqui. Ele colocou aqui que o azul, no caso, é open source, né? Sem direitos autorais. O parte o preto, né? Também é sem licença, só que não é open source, né? E o vermelho são coisas que você tem que pagar taxas, né? Não é open source, mas tem que pagar taxa, tá? Então, aqui é só a comparação da qualidade em relação do ILBC, G711, aqui tem o G722 e o Opus, como é bitrate variável, você pode ter uma qualidade maior caso você precise também. MP3, esse outro aqui já não é utilizado na parte do VoIP, tá? É para outras situações, caso você queira escutar uma música, vídeo, outras coisas, tá? Mas no caso do VoIP é inviável. Como o VoIP tem que ser transmissão em tempo real, então ele não pode ter um delay tão grande. Tá? Então, quando você vai configurar isso dentro de um servidor, você precisa saber em que situação que você vai configurar. Vamos supor que você tem aqui um exemplo de matriz com filiais. Cada filial pode estar em uma cidade distinta, espalhada no Brasil todo, né? Interligados via internet. Então, você pode ter um Isabel interligado com esse outro, interligado com esse outro, né? E residência do dono ou algo do tipo. Então, o que vai acontecer? Se você está dentro de uma rede local, então, normalmente, você tem uma banda suficiente, tá? 100 MB, 1 GB aí de banda. Então, se você vai consumir G711, que é em torno de 90K por ligação, então, normalmente, isso daí não vai causar nenhum problema em relação ao consumo de banda dentro dessa rede local. Lógico, vai depender de quantidade, se você tiver 1.000 a mais, 10.000, quantidade de computadores, quantidade de servidores, se a empresa segmentou ou não segmentou a rede, são vários fatores aqui que vai influenciar muito na qualidade. Vamos supor que se a pessoa configurou correto, segmentou as redes, então não vai causar nenhum problema o fato de você usar G729 dentro dessa rede local. O LAW, a LAW no caso do Asterisk, né? PCMU, PCMA, dependendo do equipamento. Tá? E quando você vai utilizar essa internet para poder fazer uma ligação com essa filial aqui, então normalmente aconselho você fazer a compactação, utilizar aqui um determinado código. G729 ou ILBC, vamos supor. Tá?
Aí, quando for utilizar aqui, em vez de gastar os 90K de banda aqui, ele vai compactar em G729, vai gastar 32K de banda, vai chegar até aqui. 32K de banda para uma única ligação nos dois sentidos, tanto o upload como o download. Então, se a tua empresa fala muito com as filiais, vamos por 10, 20, 50 ligações simultâneas, então você tem que multiplicar o consumo de um canal por 5, 10, 20 ou 50 ligações simultâneas. Vai dar o consumo total desse link, tanto para upload como download, e isso ainda você tem que considerar o consumo de dados também. Se a pessoa está navegando na internet, está usando o mesmo link de dados, então você tem que fazer o planejamento aqui, talvez uma reserva de banda para o VoIP, para não picotar a ligação, atrasar para quem está navegando na internet e para liberar o áudio para, no caso, ligações VoIP. Tá? Então, por isso que vale a pena você fazer a compactação, principalmente a quantidade de ligações aqui é muito grande. E também, às vezes a pessoa tem um link aqui, vamos supor, de 100 mega aqui, tá? Tem algumas pessoas ligando o webcam, se puder deixar desligado, só para não consumir tanta banda, tá? Porque não vai agregar muito na apresentação, tá? Então, aqui no caso se você, mesmo que tenha 100 mega de banda, você imagina, tá, eu tenho 100 mega aqui de banda, meu link de internet é de 100 mega, então possivelmente não vai dar problema. Mas só que vamos supor que você usa G711, então é 90K cada ligação. Se você tem, vamos supor, 100 ligações, você vai gastar o quê? 9 mega no caso, né? Se você tem 100 mega, tudo bem, 9 mega pode ser que não vai causar tanto problema em relação a isso daqui. Mas só que ele é upload e download. E quando as operadoras às vezes diz que é 100 mega, não significa que 100 mega é 100% do tempo. Tá? Então tem horas que vai cair bastante, tem horas que vai aumentar, vai diminuir. Ele fica oscilando bastante o consumo de banda. E também tem outro problema. O fato de você ter 100 mega aqui, pode ser que quando você quer falar com uma demanda filial, essa filial aqui tem um link de apenas 1 mega ou menos, ou está com o link congestionado dele. Então, o fato de você compactar aqui, significa que a tendência como vai consumir bem menos banda aqui, então a tendência é ter uma qualidade de ligação melhor aqui. Ou se você está fazendo uma ligação usando o VoIP, né? Então, vamos supor, você vai sair por aqui, cair no backbone de internet, até fazer a comutação com um telefone fixo ou celular. Se a internet está congestionada em determinada cidade onde você quer o destino, então o que vai acontecer? Vai começar a picotar a ligação, não por culpa do teu link de 100 MB, mas por culpa do congestionamento na internet. Então, via de regra, se você compactou na tua saída, como ele vai consumir menos banda usando a internet congestionada, então a tendência é ter uma qualidade melhor nessa ligação aqui. Tá? Então, por isso que mesmo que você tenha 100 MB ou 1 GB de link aqui, você tem uma link de fibra ótica aqui de alta velocidade, mas mesmo assim, a internet, dependendo da região, dependendo da cidade, ou romper um cabo de fibra ótica, vai congestionar a internet em algum lugar, e a tendência é que quem está utilizando aquele link para chegar em determinada cidade vai ter esse problema de congestionamento também do VoIP e vai começar a perder a ligação, vai perder a qualidade. Então, por isso que recomenda-se toda a saída do link WAN você compactar, a não ser que você tenha certeza que entre a origem e destino, você tem sempre qualidade, banda sobrando, então você pode até deixar G711 aqui na saída. Tá? Fora isso, compensa você fazer a compactação para cada situação dessas. Você vai ter a tendência a ter melhor qualidade, tá? Principalmente porque a internet do Brasil oscila muito, né? Tem horas que está bom, tem horas que ficou ruim, dependendo do horário também, né? Se você utiliza perto do meio-dia, 1 hora, 2 horas, a internet é mais congestionada. Então, se você usa de manhã ou à noite, de madrugada, principalmente, a internet está bem mais livre, então você vai ter muito melhor qualidade do áudio, tá? Então, para evitar esse tipo de oscilação, normalmente você compacta o áudio para poder ter melhor qualidade para todas as ligações que estão saindo fora da tua empresa, quando vai precisar utilizar um link de internet, um link WAN.
Tá? Então, é assim que você configura para ter melhor qualidade. Dentro de uma rede local aqui também, vamos supor que você compacta o áudio aqui. Se você, por algum motivo, resolveu compactar em LBC ou G729. Se você vai usar G729, nesse caso aqui, primeiro que você vai ter que gastar muito mais licença. Se você tem aqui um servidor com 500 a mais, e desses 500 a mais, você chega à conclusão que dá 50 ligações simultâneas, né? Gerado desses 500 a mais, você vai ter que comprar 50 licenças G729 para poder utilizar aqui. Se tiver mais utilização do backbone de saída, vai comprar mais licenças também. Então, você vai gastar bastante em licenças. E outra coisa, esse servidor aqui vai gastar muito mais processamento, ele vai ter que compactar o G711 para poder jogar no G729, ou algum outro código LBC. E LBC ele é gratuito, mas ele vai gerar mais processamento, porque para cada ligação telefônica você vai ter que fazer a compactação para poder transmitir entre um ponto e outro. Tá? Então, dependendo da situação, vai gerar muito mais processamento nesse servidor. Então, tem prós e contras no caso. Tá? Vai consumir menos banda dentro da rede local, mas vai gerar tendência a gerar muito mais processamento dentro desse servidor. Então, você vai ter que aumentar o processamento do servidor, CPU, a memória e outras coisas. Então, é melhor, às vezes, deixar esse processamento para algumas outras atividades, tá? E não para parte de codificação e decodificação. Tá? A configuração, como é que a gente faz isso? A configuração, então, né? Indo um pouquinho na prática, né? Mais ou menos a gente viu como é que a gente pode configurar. Agora, considerando isso dentro lá do Isabel, você vai fazer a configuração por ramal. Quem não está acostumado a trabalhar com asterisco, conceitos de asterisco, o pessoal acha um pouco engraçado esse nomenclatura, disallow e allow. Na verdade, disallow seria não permitir, né? E aqui é permitir, né? Seria um negativo, né? Então, lá no asterisco, a gente sempre utiliza isso. Disallow all, você põe a palavra all, que é tudo, né? E allow, permitir os codes que você quer permitir. Nesse caso aqui é o que está colocando aqui. Eu desabilito tudo, ou seja, eu dou isso aqui é como se fosse dar um reset na configuração de codes dentro lá do Isabel. E eu permito, nesse caso, ILBC e GSM. A nomenclatura é e-comercial, um do lado do outro, tá? Interface gráfica. Isso é uma nomenclatura da interface gráfica. Você põe um código e-comercial, o outro código. Eu posso colocar um terceiro código, põe um e-comercial e o LAW aqui, vamos supor, tá? Então, isso significa que a primeira preferência é ILBC. Caso não dê certo ILBC, tenta GSM. Caso não dê certo, tenta a terceira opção ou quarta, se você colocou. Tá? E se você não colocar nada, o que significa na prática? Não significa que não tem codec dentro daquele ramal. O fato de estar totalmente em branco significa que o código que ele vai utilizar é o que foi definido para todo mundo. Tá? Onde é que é definido isso para todo mundo? Existe lá isso são regras lá do asterisco agora, tá? A interface gráfica, na verdade, o Isabel, né? Simplesmente ele pega todas as regras do asterisco e eles acharam uma maneira, via interface gráfica, poder interpretar isso. Então, lá a regra do asterisco, o que é? Existe num local, numa seção general, né? Que é definido vários códigos. Então, lá na seção general, dentro nesse caso, o SIP, né, que é o protocolo do ramal, se fosse IAX, aí é o protocolo IAX General Addition, se fosse H323, H326 General Addition e assim por diante. Tá? Então, aqui no caso é a tecnologia SIP, então por isso que é o que é mais utilizado, né? Eu coloquei o arquivo SIP, na seção General ele definiu isso. Primeiro, desabilitou tudo, habilitou o LAW, allow GSM. Então, esses dois são G711, né? Ou PCMU, PCMA. Tá? E a terceira opção, GSM. Então, ele tenta G711, tanto a versão A
Se não deu certo, tenta GSM. E se não deu certo, não tem uma quarta opção. Ou seja, se essas três não deu certo para você fechar o circuito, ele vai cair a ligação. Vamos supor que alguém determinou no ramal e somente o LBC. Ele vai tentar conectar com esse, como não tem nenhum code compatível, tendência a cair a ligação. Tá? Caso não tenha code compatível, vai acontecer isso. Então, isso é definido lá no gênero. Então, por isso que quando a pessoa não configurou nada aqui, significa que ele vai pegar tudo que tem no gênero. Na verdade, é como se isso daqui já tivesse escrito aqui. Disallow a palavra all aqui, e aqui o allow e comercial, allow e comercial GSM. Tá? É assim que funciona a regra dentro do Isabel, que atende a regra do asterisco. Tá? E se por acaso você configurou dentro de um ramal isso daqui, na prática ele vai lá no SIP additional, né? No número do ramal que você configurou, ele escreve automaticamente isso. Ou seja, isso daqui é traduzido por isso. 1000 disallow all, allow no caso, permitir, e LBC, permitir GSM. Tá? É isso que é a regra. Tá? Nesse caso, somente o ramal 1000 vai falar ILBC GSM. O restante vai seguir o padrão, que tiver isso em branco. Tá? Então, isso são as regras que você configura dentro lá do Isabel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tenho aqui uma tela do Isabel, né, só para mostrar na prática aí. Isso aqui é só um servidor de teste, né? Então, aqui, na configuração do ramal, tá? Eu vou pegar aqui o ramal do Pedro, né? Tá? O ramal do Pedro. Então, a configuração lá do ramal, aqui, ó. Aqui estão os dois itens da parte do code, tá? Esses dois itens é relativo ao code. Então, disallow allow, permitir, né? O allow e LBC. Nesse caso, eu estou permitindo PCMU ou G711 versão U e LBC como opção. Tá? Isso para o ramal 1000. Tá? Se eu pegar o ramal 1100, é um outro ramal, né? Eu vou lá na configuração dele, está em branco, né? Isso significa que ele vai pegar o do gênero, no General Additional. Então, vamos ver como é que está configurado lá no General Additional, então. Eu vou lá no Tools, né, para não ter que abrir um editor. Eu vou abrir numa outra janela, né, só para não ter que poder... Então, aqui no caso, eu vou só pegar aqui, fica mais fácil, né? Eu vou pegar aqui, fazer um filtro, né, com SIP. Tá? Então, eu vou pegar aqui SIP Additional, né? Só para vocês verem. Esse SIP Additional é onde é configurado cada ramal através da interface gráfica, tá? Então, no caso, eu vou pegar o 1000, né, novamente. O 1000, o que tem configurado no 1000? O LAW e LBC. Então, vamos lá na configuração. Eu estou no ramal 1000, que é em relação ao que eu configurei em interface gráfica. Tem que ter algum disallow all, que às vezes está bagunçado aqui no meio, né? Ó, os dois códigos estão aqui, né? Tá? E o disallow all deve estar por aqui. Aqui, ó. Passei rápido. Então tá o disallow, ou seja, ele deu um reset em relação ao que estava lá no gênero, certo, né? E colocou o LAW e LBC. Se eu for pegar o ramal 1100, que na verdade, 1100, que no caso aqui não está configurado nada, então o que ele vai fazer na prática? O 1100, pode ver que o disallow all e aquela parte dos codecs não tem em nenhum lugar. Não está nem configurado nada, tá?
Por que não está configurado? Porque ele vai pegar do gênero. Então, ou seja, o que na verdade a interface gráfica? Ele só configura o que é diferente do padrão. Se for igual ao padrão, não tem nada. Aí esse daqui também não tem nada porque está igual ao padrão. Tá? Nesse caso, eu só mexi no 1100, por isso que ele mudou lá. Vamos jogar na prática aqui. Vou pegar o 1100, né? Só para 1000, né? Só para vocês verem. Deixa só o ILBC, tá? Só para vocês verem o que vai acontecer na prática. Então eu peguei, configurei, mudei, só esperar ele fazer um refresh, né? ILBC, tá? Então eu vou vir aqui, agora eu vou ter que dar um refresh de novo, só, né? Zip Addition, carregar ele de novo, só para pegar a atualização. Tá vendo? Só tem ILBC, o outro sumiu. Disallow continua, ILBC, tá? Então é assim que, na verdade, a interface gráfica faz. Tudo que eu mexo aqui, indiretamente ele converte nesse arquivo, zip additional, que na verdade, acho que quem conhece todo arquivo additional, você jamais pode mexer, né? Eu não posso vir aqui editar aqui, porque a próxima vez que eu clicar naquela barrinha vermelha, eu perco tudo que eu fiz aqui. Então aqui eu só estou mostrando a configuração, como é que ficou, tá? Então é assim que você trabalha nos codecs dentro do ramal. Se um ramal específico você quer mudar o codec dele, você vem aqui, configura isso. Se você quer deixar o padrão, você simplesmente deixa em branco, ele pega o padrão. Agora eu vou mostrar o padrão aqui, o gênero, CIP General, né? CIP General Additional. Esse aqui que está o padrão, onde ele configura para todo mundo, tá? Aqui, ó, eu já passei ali, ó. Tá? Então, aqui que está mostrando. Desabilita tudo, habilita o LAW, que é PCMU ou G711U. Aqui ele colocou GSM e Allow, tá? Então, esse é o setado padrão para todo mundo, tá? E aqui, nesse caso, só desabilitou se, caso esteja algo já configurado previamente, ele dá um reset e configura esses três padrões. Então, para quem não configurou nada, pega o que está no CIP gênero, nesse caso, o protocolo CIP e no gênero, na seção gênero. Tá? Agora, vamos supor a hipótese lá que eu mostrei lá no slide, caso você queira definir isso num tronco, né? Então, vamos supor que você tem um provedor VoIP, interligação com o provedor. Então, você tem que vir aqui no trunks, tá? Então, como não é mais ramal, eu quero configurar um tronco. Então, vamos vir aqui, tronco. Eu peguei aqui, só configurei como exemplo, né? Um provedor VoIP, qualquer provedor VoIP, você vai ter toda a especificação do provedor VoIP, né? Qual que é a IP do servidor. Aqui eu joguei valores irreais, né? Só para dizer. E aqui que você vai configurar qual que é o código de saída desse provedor. Poderia ser muito mais informação aqui, qualify igual yes, um monte de outras coisas. Eu coloquei aqui nesse caso disallow all e allow ILBC, ULAW, GSM. Tá? Ou eu poderia colocar só ILBC, vamos supor. Caso eu queira trabalhar só com ILBC ou G729 ou algum outro. Tá? É assim que eu digo, todo mundo que utilizar, fizer uma ligação VoIP usando essa operadora da Torá, ele vai, nesse caso, sair através do ILBC. Poderia ser aqui o LAW, a LAW, poderia ser GSM, G729, G722, tá? Ou, se quiser colocar mais uma opção, você tem que colocar um e-comercial aqui, vamos por o LAW, tá? E assim por diante. Então, é aqui que você configura no tronco, tá? Nesse caso, um tronco VoIP, utilizando o protocolo CIP, nesse caso indo para a Datorá. Se tivesse vários outros, sim. É lógico que vamos supor, esse channel DAD aqui, que é no caso que é uma placa, né?
Como é uma placa que está ligada diretamente a uma telefonia tradicional, então obrigatoriamente tem que ser G711. Você não pode mudar o padrão aqui, porque está interligado com a telefonia tradicional, então obrigatoriamente tem que ser o G711, tá? Mas nesse caso que é VoIP, então você pode usar o código apropriado para cada situação, tá? Então, isso daqui é mais ou menos na prática, se você for configurar, o que eu mostrei lá nos slides, é assim que você vai configurar para você adaptar o código para cada situação. Tá? No início eu mostrei quais são os tipos, para que você pode utilizar em cada situação, e aqui como é que você configura isso dentro lá do sistema. Tá? Aqui, na verdade, é só o curso de Isabel, né, que foi programado. Aqui está quem quiser consultar o conteúdo do curso, tá? Antigamente estava do dia 5, infelizmente tivemos que mudar para o dia 12, né? Prorrogamos por mais uma semana, dia 12 até dia 14, tá? E tem um cupom Black Friday que vale até hoje, caso alguém queira utilizar. É só entrar no site e utilizar esse cupom de desconto lá no Landstore, né? É o site onde você pode fazer a compra, tá? Quem quiser alguma informação, tirar dúvida, meu e-mail do treinamento em relação ao curso, né? E se por acaso alguém que tiver alguma dúvida, tá? Vamos abrir uma área aí, caso alguém queira comentar algo, se tiver alguma dúvida. Ou você pode abrir o áudio para poder falar, né? Se você tiver com microfone, não estiver gerando muito ruído, ou quem quiser pode utilizar o chatzinho lá, de preferência mandar mensagem para todos, para todo mundo poder receber a dúvida, para poder eu responder aqui, tá? E todo mundo acompanhar também, conforme cada pergunta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi apresentado, tá? Essa a parte do código causa bastante influência na qualidade da ligação, principalmente, vamos supor, você vai fazer gravações também, tá? Dependendo do código, vai ocupar muito mais espaço, vai ocupar muito mais processamento. Então, isso influencia muito, né, em relação ao servidor, em relação à qualidade de ligação. Deixa eu ver o que o Jorge colocou. Agora, existe operadoras também fornecendo tranco SIP, ao invés de E1. Você tem como comentar se é bom para usar e qual a qualidade desse tipo de ligação? O que o pessoal está fazendo o E1 é uma tecnologia porque custa caro, tanto para os dois lados, né? A operadora tem que ter a parte dentro da central telefônica, né? Se tem que ter infraestrutura para o R2 ou no caso, ISDN, RDSI, né? Tem que ter uma infraestrutura do lado da operadora, tá? E tem também o lado do cliente também, vamos supor. Se você quer colocar dentro do Isabel um E1, chegando um E1, ou porta FXS, FXO no caso, né? Então, o que vai acontecer na prática você também tem que comprar o equipamento. Você tem que comprar uma placa, um gateway, para poder instalar isso. Então, é um custo dos dois lados. Por isso que a operadora está começando nesse trunk SIP, ou seja, através da rede, ou seja, você tem uma rede de dados que ela vai trafegar o tronco SIP, no caso o E1, através dessa circuito de dados. Se você tem um circuito de dados estável, de boa qualidade, ela vai ter uma boa qualidade nas ligações, com certeza. Por isso que depende muito da infraestrutura da operadora, tá? A princípio, o que está acontecendo ao longo do tempo? A qualidade dos circuitos de dados estão cada vez melhores e cada vez maiores também. Então, a tendência é esses circuitos até de E1 cada vez ter melhor qualidade. Ou seja, muitas cidades já praticamente têm fibra ótica em boa parte dos bairros, né? Então, quem está dentro de uma parte que tem fibra ótica, a tendência é ser uma ótima qualidade. Então, quem utilizou até para ligações VoIP há 10, 15 anos atrás, a qualidade do VoIP era muito ruim porque dependia muito da qualidade da internet. Naquela época usava internet de baixa velocidade, então o VoIP consumia
uma boa parte da banda dentro dos circuitos de internet. Então, a qualidade já não era tão boa por causa disso. Hoje, o VoIP está muito melhor, porque hoje em dia o pessoal entrega um circuito de internet 10 mega, 20 mega, 50 mega, 100 mega, ou até mais do que isso. Então, o VoIP, um canal de voz, dentro dessa área de dados, desse circuito, não vai causar muito consumo de banda, então vai trafegar com a melhor qualidade. Hoje, quem está consumindo muito mais banda são os vídeos, né? Tá? Então, isso que está acontecendo na prática. Então, a tendência é esses circuitos de E1 via CIPS ficarem cada vez melhores. Tá? Isso depende muito da infraestrutura de cada operadora. No caso de telcos, até separar para usar o IP separado. Isso. Então, tá? Se ele tem um circuito dedicado, separado exclusivamente para isso, a qualidade vai ser cada vez melhor. O grande questão, às vezes, da operadora é se a operadora tem o serviço em determinado bairro, né? Então, às vezes, se você está numa cidade de maior porte, no centro, num bairro altamente empresarial, a tendência é ela ter esse tipo de serviço uma boa qualidade. Agora, se você está num bairro mais distante ou numa cidade não tão grande, infelizmente, às vezes a operadora não tem infraestrutura para isso, você acaba tendo que utilizar um circuito através de placa ou, no caso, o E1, RDSE ou ISDN, que seria com melhor qualidade. Às vezes tem operadora que não tem infraestrutura, não tem suporte para isso. Você tem que acabar utilizando o E1 via R2, que é um sistema muito mais antigo que tem menos qualidade, né? Mas às vezes a operadora só tem, naquela central telefônica, só tem infraestrutura para aquilo. Infelizmente, a gente depende muito da própria operadora de telecomunicações para depender da qualidade do serviço, tá? Infelizmente, isso varia muito, às vezes, até dentro de uma cidade, de bairro para bairro, depende muito pode variar bastante a qualidade do serviço. Depende de vários fatores. Central telefônica, se a central tem infraestrutura, qual que é a distância da tua empresa até a central telefônica, ou seja, quanto maior é essa distância da tua empresa até chegar na central telefônica, quanto maior a distância, a tendência é perder a qualidade também. Congestionamento daquela central telefônica, às vezes pode ser até uma central telefônica mais atualizada, mas só que pode ser que ela esteja congestionada, ou seja, tem muitos clientes atendendo e por causa disso pode começar a causar gargalo dentro daquela central telefônica, né? Ou se você pega uma central telefônica que, vamos supor, aquela operadora acabou de implementar o serviço desse tronco SIP, então você é um dos primeiros clientes, então a rede está totalmente livre, então a qualidade vai ser muito melhor nesse sentido, tá? Então são vários fatores que depende da operadora, depende da central, depende da distância da tua empresa até a central, vários outros fatores, tá? Mas a tendência grande é você ter tronco SIP, tá? É bom para os dois lados, para a operadora é muito bom, para o usuário também, não precisa comprar nada, é só fazer uma configuração e como se fosse um provedor VoIP, né? Só que ele vai fazer a entrega do E1. Tá? Mais alguma outra dúvida? Tá? Se ninguém tiver alguma dúvida, praticamente agora que eu vi que já são 4 horas, né? Já deu o tempo suficiente do webinar, né? Tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode mandar via e-mail, então, tá? Então, estou finalizando o webinar. Tá? Muito obrigado, até a próxima, então.